Todos nós já ferimos os sentimentos de alguém ou fomos feridos em algum momento da vida. Guardar rancor pode prejudicar o nosso bem-estar emocional e até físico. Quando perdoamos, abrimos mão do ressentimento e do desejo de vingança. Por isso, praticar o perdão é uma necessidade nos relacionamentos. O perdão faz bem não apenas para quem o recebe, mas principalmente para quem o oferece. Uma das vantagens dessa atitude é a libertação de emoções negativas, que só trazem dor e sofrimento. A ciência comprova que o ato de perdoar traz muitos benefícios para a saúde. Entre eles, melhora o sono, diminui a pressão arterial, ameniza o estresse e pode nos levar a viver mais. Relacionar-se com alguém que perdoa é mais seguro, pois possibilita as pessoas ao seu redor serem elas mesmas. Perdoar é amar ao ponto de deixar o outro livre, porque aceitamos suas diferenças e sabemos que também somos aceitos neste relacionamento, que pode ser de amizade, casamento, maternidade, paternidade, entre outros. No processo de perdoar é fundamental lembrar que também precisaremos ser perdoados em algum momento da vida. Em uma oração muito conhecida pelos cristãos, que é a oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus que nos perdoe, assim como perdoamos aquelas pessoas que nos fazem mal. Isso nos mostra que o perdão vem de Deus, mas que precisamos fazer a nossa parte perdoando as pessoas com quem convivemos. Se quisermos colocar o perdão em prática na nossa vida, devemos procurar seguir cada vez mais de perto o exemplo de Cristo. As últimas palavras de Jesus na cruz expressaram misericórdia para com aqueles que o crucificaram. Mas o perdão não nasceu em Cristo naquele momento. Desde sempre, nosso Salvador está pronto para nos perdoar. Às vezes podemos pensar que fomos longe demais e que não temos mais solução. Por outro lado, olhar para a vida de Jesus nos lembra que Ele é amor. Por isso é difícil imaginar que Ele não perdoa algum tipo de falha cometida por nós. Mas você sabia que realmente existe um tipo de pecado que Deus não perdoa? Que pecado será esse? Confira agora o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Seja muito bem-vindo a mais um programa de Está Escrito. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Na verdade, este tema despertou muito minha curiosidade quando eu era apenas uma criança. Você já percebeu que muitas pessoas fazem a mesma pergunta? Como eu sei que já pequei contra o Espírito Santo? Tem algum pecado que Deus não perdoa? Tem muitas pessoas que têm muita culpa na sua vida. Pessoas que não podem dormir, pessoas que perdem o apetite, pessoas que não podem avançar na vida, estão paralisadas na vida, porque sentem que estão tão longe de Deus e que o amor e a graça de Deus já não é suficiente como para perdoar todos os seus erros, todos os seus pecados. Mas hoje vamos encontrar esperança na palavra de Deus. E antes de abrir a palavra de Deus, eu tenho aqui um presente para você. O DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, é feito com muito carinho para você e a sua família. Aqui você pode compreender sobre o amor e a graça de Deus. Como é que Deus pode nos perdoar todos os nossos pecados? Você precisa conhecer mais um pouco sobre a graça de Deus. É por isso que você pode pedir para nós, através do nosso número de WhatsApp, que é DDD 12 98 244 4449.
Você percebeu que tem muito 4, né? Vou repetir mais uma vez. DDD 12 98 244 4449. Mande uma mensagem para nós dizendo: eu preciso, eu quero DVD Paulo Mensageiro da Cruz. Lembre uma coisa, isto é de graça. Você não vai pagar nada, nada. Isto vai chegar para a sua casa para que você possa compreender melhor o amor de Jesus. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? A mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, porque na verdade a Bíblia sempre tem respostas para a nossa vida, é uma luz para o nosso caminho. Então, antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos hoje de abrir a Tua palavra. O tempo que agora vamos investir no estudo da Bíblia é um tempo, na verdade, maravilhoso. Hoje vamos compreender como é que Teu Santo Espírito trabalha em nosso coração. E hoje vamos compreender um tema muito importante, porque todos nós já sabemos que o pecado nos leva sempre longe de Jesus. Mas como saber se chegamos até o ponto onde não mais vamos poder retornar, onde não mais Tua graça pode nos alcançar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem hoje. Mas queremos que a Bíblia possa trazer a resposta, possa trazer esperança, possa trazer conforto, possa trazer vida para nosso coração. Por isso vamos abrir, que Teu Santo Espírito possa falar diretamente ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Quando eu era criança, eu fiquei muito curioso e muito assustado quando eu li por primeira vez, ou na primeira vez, o texto de Mateus capítulo 12, verso 31. A palavra de Deus diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Sabe uma coisa, que este parece ser um texto muito, muito assustador. Tem muitas pessoas que leem o texto e começam a repassar a sua vida. E elas acham que já foram muito longe de Deus, fora do alcance da graça de Deus. Faz algumas semanas eu recebi para meu Instagram uma mensagem muito triste de uma menina, de uma jovem, que ela escreveu para mim todos os erros da sua vida. E ela começou dizendo assim: pastor, eu me sinto perdida. Eu já cometi muitos erros, mas você não sabe, você não conhece minha vida. Eu já provei de tudo. Provei a droga, o álcool, o cigarro. Eu já me afundei no poço do pecado. Eu já fui muito longe. E ela falou ali, escreveu para mim, dizendo: pastor, eu já cometi, inclusive, 3 abortos. Meus pais não sabem. Eu estou vivendo uma tempestade na minha mente. Todas as noites, quando eu vou para dormir, eu não consigo pegar ou tomar o sono. Por quê? Porque ali na minha mente está todos os ensinos que eu aprendi quando apenas era uma criança. Eu conheço muito de Jesus, conheço da Bíblia, conheço da igreja, conheço de tudo, mas eu me afastei de Deus. Mas agora eu sinto que fui muito longe. Eu fico muito desesperada porque a Bíblia diz que se tem um pecado que Jesus não perdoa, é o pecado contra o Espírito. Então eu acho que já pequei contra o Espírito. E olha, a preocupação dela é a preocupação de milhares de pessoas. Mas eu respondi de uma maneira muito curta uma mensagem para ela dizendo o seguinte: olha, você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Você não foi muito longe, não. E ela respondeu imediatamente para mim: como você sabe que eu não fui muito longe? E eu respondi assim: porque ainda você tem necessidade de um Salvador. Ainda você reconhece sua condição. Ainda você está incomodada com a vida que você leva.
Isso significa que o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, porque você reconhece seu pecado e todo pecador busca de um Salvador, busca de Jesus. Quando você perde a sensibilidade, quando você se acostuma com o pecado, quando você acha que tudo está bem, longe de Deus, então é possível que seu coração já esteja endurecido pelo pecado. Mas se você ainda está incomodada com a vida que você tem, significa que o Espírito de Deus aún está trabalhando na sua vida. Sabe uma coisa? Ninguém foi muito longe da graça de Deus. Se ainda você reconhece que é um pecador e você precisa de Jesus como seu Salvador. Sabe, o texto bíblico diz assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Tem duas palavras em nosso vocabulário que significam totalidade. É a palavra todo e a palavra nada. Se eu pergunto para você, que coisa é todo? Pois todo é todo. Completo é tudo. E que coisa é nada? Nada é nada. E aqui a palavra diz todo pecado. Então, você pode cometer muitos erros na sua vida. Você pode se afundar no poço do pecado. Você pode achar que foi muito longe de Deus. Mas não importa o pecado, ou o tamanho do pecado, como algumas pessoas acreditam que tem tamanho do pecado, na verdade tem tamanho de consequência. Tem pessoas que acham que tem pecados maiores, pecados menores, pecados grandes, pecados pequenos, mas todo pecado afasta você de Deus. E agora a Bíblia diz: todo pecado vai ser perdoado enquanto você reconheça a sua condição. Mas que coisa significa pecar contra o Espírito Santo? Primeiro, eu tenho que falar para você que todo pecado, na verdade, é perdoado. Na Bíblia eu encontro muitas histórias de como a graça de Deus alcançou a pessoas realmente miseráveis, realmente que foram muito longe, realmente que quando eu leio suas histórias, eu digo assim: não, ele não merece, ele está perdido. Mas Deus não conhece um caso perdido. Deus ama muito, muito a todo ser humano, que Ele vai buscar, vai tirar de onde ele estivesse. Na Bíblia encontro a história de um rei chamado Manassés. Foi um dos piores reis que já teve o povo de Israel. Olha, seu pai era muito bom, mas Manassés era um filho muito mau. Ele se afastou de Deus, levou o povo de Deus à idolatria. Você sabe até onde chegou este rei? Manassés colocou seus próprios filhos nos braços ardentes de um ídolo, de um deus de metal. Olha só, colocar seus próprios filhos como uma oferta para seus deuses, conhecendo muito bem quem é o Deus verdadeiro. E não somente isso, tirou a arca da aliança, ali do santuário, do templo, e ali colocou uma imagem. Quando um repassa sua história, um diz: este homem já não merece a graça de Deus. Ele foi muito longe. Ele já está perdido. Não, para Deus não existe caso perdido, a menos que você rejeite muito a graça de Deus. E ali Deus desperta, acorda nossa consciência através das dificuldades da vida. É por isso que eu sempre digo, a crise da vida faz que nós possamos acordar, possamos abrir os olhos para repassar nossa vida. E um dia Manassés ficou no desespero, porque ali vieram para conquistar a cidade, levaram para ele. E você sabia como levavam nesse tempo a todos os cativos? Eles faziam um buraco aqui no nariz, colocavam um gancho e eram tirados como animais. Assim ele foi levado.
E sabe que coisa aconteceu? Olha só o que diz o livro de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10 a verso 13. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10. Falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém eles não deram ouvidos. Olha só, verso 11. Pelo Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei de Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. E ele, angustiado, suplicou de veras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez uma oração a Deus, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a sua súplica e fez voltar para Jerusalém, para seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era o seu Deus. Então, você agora pode conferir aqui na Bíblia. Deus não conhece um caso perdido, a menos que o ser humano rejeite até o final sua graça. Ele levou a todo o povo para o mal, colocou seus filhos nos braços ardentes de um ídolo, mas ainda teve oportunidade de Deus, porque Deus ama muito. E se Deus deu a oportunidade a Manassés, sendo um homem muito cruel, muito mau, muito rebelde, Deus também vai dar oportunidade a você, se no seu coração realmente existe o verdadeiro arrependimento. Se o Espírito de Deus faz que você se incomode com sua vida, então você pode voltar para Deus e Deus vai perdoar você. Tem outra história na Bíblia. Você lembra de Paulo? Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 8 e o capítulo 9, diz que Paulo respirava ódio, ameaças contra o povo de Deus, contra os cristãos. E ele ia para as igrejas, tirava os cristãos, levava para a cárcere. Ele era um homem muito cruel, assassino, um homem mau. Mas um dia teve um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, virou para sempre sua vida. Ele começou a caminhar em outra direção. O que antes ele odiava, agora ele começa a amar. Começou uma transformação na sua vida. E eu fico muito feliz quando eu leio aqui o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. A última carta que ele manda para Timóteo, o capítulo 4, o verso 7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha só, um homem que perseguia os cristãos, um homem que manchou suas mãos de sangue, um homem que poderia haver carregado sobre seus ombros muita culpa pelo seu passado, mas um dia ele se sentiu perdoado por Deus. Porque quando você vai para Deus, não importa mais seu passado, em Jesus Cristo você pode ser restaurado. Não importa mais o tempo que você gastou. O que importa é uma boa decisão agora, e Deus pode fazer de você um instrumento nas suas mãos. E você pode ter a certeza, a segurança, assim como tinha o apóstolo Paulo dizendo: eu tenho uma coroa lá no céu. Ele já não está lembrando mais do seu passado. Ele está olhando para o futuro. Porque uma pessoa arrependida, uma pessoa que confessa seu pecado, uma pessoa que tem um encontro com Deus, uma pessoa que se aproxima de Deus, encontra a graça de Deus, e a graça de Deus começa a mudar para sempre sua vida. Então, lembre uma coisa: se Deus conseguiu perdoar a Paulo, com certeza vai perdoar seu pecado. A Bíblia apresenta a história de uma mulher adúltera.
Um dia, levaram aos pés de Jesus, dizendo assim: esta mulher merece morrer. Você não acha que tem muitas pessoas assim na vida? Só apontando para a sua vida, dizendo: você não merece a graça de Deus. Você merece a morte. E eu digo o seguinte: ninguém merece. As coisas que recebemos do céu não é porque nós merecemos, é só pelo amor de Deus. E um dia, quando estavam todo o povo ali reunido para apedrejar a esta mulher, no livro de João, capítulo 8, verso 11, olha só o que acontece. João, capítulo 8, verso 11, diz assim, o verso 10, erguendo Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11 diz, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe diz Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando você está aos pés de Jesus, não tem mais ninguém que possa condenar a sua vida. O diabo vai levar você para cometer erros, para cometer pecados, vai levar você longe de Deus. Porque isso que consegue o diabo. E quando você cai nas armadilhas que ele coloca, então ele coloca culpa na sua vida e diz assim: você não merece, você é muito pecador, você já foi muito longe, Deus não vai perdoar você, e vai usar pessoas dizendo: não, você é muito imoral. Estou falando para alguém que se sente muito sujo na sua vida, para alguém que está carregando o passado nas suas costas. Deixa isso nas mãos de Deus. Confessa teu pecado a Deus, porque todo pecado será perdoado. Mas ainda não respondi a pergunta: pastor, e qual o pecado que Deus não perdoa? Então é muito simples. Se Deus pudo haver perdoado a Manassés, se Deus perdoou a Paulo, se Deus perdoou a esta mulher adúltera, significa que toda pessoa que reconhece sua condição, que se coloca aos pés de Jesus, vai receber o perdão de Deus. Então, quem é aquela pessoa que não recebe o perdão de Deus? É a pessoa que não confessa o seu pecado. É a pessoa que não está arrependida. É a pessoa que assegura do pecado, não quer largar o pecado, se acostuma com o pecado. E uma das coisas perigosas que faz o pecado é que você possa perder a sensibilidade até o ponto que você se acostuma e o pecado faz parte da sua vida. Você já não sente mais que tem que mudar. E se você não tem necessidade de mudar, você não tem arrependimento. E se você não está arrependido, você não vai confessar seu pecado. E se você não confessa o pecado, então não há perdão. Você compreendeu? Sempre haverá perdão para aquele que reconhece sua necessidade, para aquele que está incomodado com sua vida, para aquele que luta na vida, que se cansa de lutar, até o ponto de chorar, porque sempre cai no mesmo pecado. Mas se você levanta a mão para Deus, Deus está ali para levantar você. Não importa quantas vezes você fracassou na vida, Deus está muito pertinho de você para dizer: filho, eu te vou ajudar, mas por favor, segura minha mão, vamos caminhar juntos. A vitória é possível. Na Bíblia eu encontro muitas pessoas que começaram a justificar o pecado. Você lembra do rei Saul, o primeiro rei do povo de Israel? Ele se acostumou com um pecado que parece ser um pecado muito pequeno. O pecado da desobediência. Quando você vai para o livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 11, verso 12, o capítulo 15, verso 3, verso 17, verso 19, cada vez que o profeta vai falar com ele, ele começa a justificar o pecado. Ele não reconhece seu pecado. Você lembra do Belsassar, aquele rei que fez uma festa
e ele bebeu nos vasos consagrados para Deus. Ali apareceu uma escrita na parede, e ali apareceu Daniel para interpretar. E ele disse assim: tu sabias, ó rei, mas teu coração não humilhaste perante de Deus. Que perigoso é jogar com o pecado. Que perigoso é acariciar o pecado em nossa vida, porque nos faz perder a sensibilidade. Por isso o livro de Job, capítulo 9, verso 4, diz assim, olha só, o livro de Job, capítulo 9, verso 4, diz assim: ele é sábio de coração e ele é poderoso em forças. Quem se endureceu contra Deus, ele foi bem. O pecado que faz na vida do ser humano é endurecer o coração, é afastar de Deus, é que você possa perder a sensibilidade e você já não consegue ouvir mais a voz de Deus. Mas a promessa de Deus é que toda pessoa que confessa seu pecado alcança misericórdia. O livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia de Deus se renova todo dia. Cada manhã, quando você abre os olhos e acorda, você tem a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E Deus ama muito você. Estou falando para um jovem, estou falando para uma pessoa adulta, para um adolescente. Não sei qual é a sua idade, mas você já fez muitas coisas más na sua vida. E você acha que Deus não ama você? Deus ama muito. Deus ama muito. E seu amor é muito suficiente como para poder perdoar você. E Ele tem poder para mudar para sempre sua vida. Mas, por favor, confesse seu pecado. Você pode ir agora para Deus, tirar a culpa que você tem, tirar os fardos da sua vida. Hoje você pode ter uma nova vida, começar uma nova vida ao lado de Jesus. O passado já não importa quando o seu coração agora pode ser restaurado pela graça de Deus. Todo pecado será perdoado, mas para que o pecado seja perdoado, pois todo pecado tem que ser confessado. E para que um pecado seja confessado, tem que haver arrependimento no seu coração. Se você hoje está arrependido e você quer confessar seu pecado e receber o perdão de Deus e a paz no seu coração, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, colocamos nossa vida em Ti. Conheces todo de nós, nossos pecados, nosso passado, nossos erros. Tem muitas pessoas que se sentem afundadas na vida, pessoas que estão incômodas com o que elas são e acham que foram muito longe da Tua presença, mas hoje, que a Tua graça possa nos abraçar, que as Tuas promessas nós possamos acreditar e receber o perdão de Deus, possamos ter paz no nosso coração. Por favor, nos abraça. Por favor, nos restaura. Por favor, nos perdoa. Por favor, nos coloca em nossa vida uma nova página. Porque a partir de hoje, queremos aprender a caminhar contigo. Toma nosso coração e nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir neste programa. Lembre uma coisa, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima.